Olha, gente, esse assunto interessa quem trabalha com o campo, quem tem sua produção em Barra do Garça e região. No Supremo Tribunal Federal, tem uma matéria tratando sobre a questão de tornar áreas produtivas como uso para a reforma agrária. Nós já sabemos que ao longo do tempo existe a questão de área improdutiva, ou seja, aquela terra que não produz, ser levada para a reforma agrária. Agora, pela primeira vez eu vejo falar que até mesmo você que produz seu abacaxi, você que produz sua mandioca, a sua área pode até ser considerada uma área para reforma agrária. O doutor Domingos está debruçando nesse assunto e está alertando que é um assunto que tem que ser pautado porque cria uma insegurança no campo. Existe realmente uma decisão nesse sentido lá no Supremo que fala de área produtiva que também pode ser levada para a reforma agrária? Ronaldo, existe uma decisão nova agora do STF, salvo engano foi dia 4 de setembro agora que saiu essa decisão. Essa decisão ela versa acerca de uma ADI que ela foi proposta com a intenção de julgar inconstitucional uma parte, um artigo de lei que diz que a área produtiva ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Até hoje, a gente sempre vê, em regra, via de regra, uma área, uma grande área, um latifúndio, que ele está ali improdutivo, né, ou não está sendo, dando-se aquela função social da propriedade, ele é desapropriado, né, e ali são feitos os assentamentos da reforma agrária. Isso é o que sempre existiu no Brasil. Mas tem um artigo, né, numa lei federal que diz que, inclusive na Constituição, na própria Constituição Federal, isso é antigo, não é novidade, que o imóvel que ele não cumprir com a sua função social, ele pode ser desapropriado. O problema é que o imóvel produtivo, ele pode também não estar cumprindo com a sua função social. Por quê? Porque a função social da terra, tanto a função social do imóvel urbano quanto a função social da propriedade rural, ela é muito vaga esse conceito de função social. Por quê? Existem alguns artigos, algumas normativas, que diz que se porventura você tiver um dano ambiental na sua propriedade, a sua propriedade hoje ela já não estaria mais cumprindo com a função social. E isso é muito perigoso, isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque hoje o que mais existe no Brasil são propriedades rurais com autos de infração. Por quê? Porque cometeu algum ilícito ambiental, seja porque desmatou uma área que era permitido desmatar, mas não fez com a licença, com a devida licença da SEMA, né? Você tem que ter uma licença da SEMA para poder fazer uma limpeza de pastagens. Essa limpeza da SEMA, muitas vezes, ela é muito demorada, é uma burocracia muito grande para você conseguir essa limpeza, essa licença. E aí o que acontece? O produtor ele pode ali fazer uma limpeza rápida na pastagem dele para ou colocar gado ou fazer uma limpeza para fazer uma plantação. Só que nesse momento ele automaticamente ele incorreu num ilícito ambiental. A partir daquele momento, para efeitos dessa nova decisão do STF, ele já não estaria cumprindo a função social e aquela propriedade estaria passível, inclusive, de ser desapropriada para fins de reforma agrária. Doutor Domingos, o senhor falava a questão da insegurança jurídica, porque, digamos, se a pessoa tem uma infração ambiental e se alguém resolver persegui-lo, pode até tomar essa propriedade da pessoa? Na realidade, não são todo tipo de propriedade. A pequena e a média propriedade rural, segundo a lei, ela não é passível de reforma agrária. Não é possível desapropriação. São as grandes propriedades. Só que o que é que acontece? Essas grandes propriedades, inclusive a lei, a própria Constituição Federal fala que se ela tiver qualquer problema ambiental ou problema de ordem trabalhista, porque as grandes empresas hoje do agro, lógico, qualquer empresa hoje é passível de ter um problema trabalhista. E quando você vê que a Constituição, que uma lei nacional, uma lei federal, ela diz que qualquer passivo ambiental, qualquer problema ambiental, qualquer problema com leis trabalhistas, né, com a Justiça do Trabalho, é, essa propriedade ela deixa de cumprir com a função social, é muito arriscado. Ali, aí gera uma insegurança jurídica, porque se nesse momento ela não está cumprindo com a função social, e essa decisão do STF diz que a propriedade que não cumpre com a sua função social, ela é passível de desapropriação para fins de reforma agrária, aí gera uma insegurança jurídica, porque a qualquer momento, qualquer grande produtor pode ter a sua terra desapropriada. O senhor acha que, nesse momento, é interessante, digamos, provocar o Supremo a repensar essa questão, os produtores irem atrás desse assunto? Você acha que isso pode trazer uma polêmica lá na frente?
Isso pode, com certeza. Pela atual conjuntura que nós estamos vivendo hoje no país, por questões de ideologia política, sem puxar para um lado ou para outro, mas traz uma insegurança jurídica muito grande. Isso é importante, não que o STF mude, a gente não está pedindo que o STF mude essa decisão, até porque o STF choveu no molhado, na realidade, porque a própria Constituição já falava isso, que o imóvel que não estiver cumprindo com a sua função social, ele é passível de desapropriação para fim de reforma agrária. O problema é que nós sempre tivemos na cabeça, e o povo sempre teve isso na cabeça, que quem não cumpre a sua função social, geralmente é um latifúndio que ele não está ali produtivo, ele não está produzindo. O problema, o que nós temos que modificar, quem tem que se preocupar com isso hoje são os legisladores, são os deputados federais, são os senadores, que têm que mudar o conceito de função social da propriedade. Nós não podemos deixar ali como descumprindo a função social da propriedade uma pessoa que ele levou uma autuação do IBAMA ou da SEMA, porque isso a gente sabe que é a coisa mais simples do mundo hoje. 90% das propriedades hoje no Brasil tem problema com a SEMA e com o IBAMA. Aliás, Domingos, esse assunto, pelo que você está falando, interessa muito a Mato Grosso. Seria interessante a bancada federal de Mato Grosso, os nossos deputados, senadores, se debruçarem sobre esse assunto, né, de tentar fazer essa questão, esse ajuste na legislação para não causar essa insegurança jurídica. Exatamente. Nossos legisladores, deputados federais, senadores têm que se debruçar sobre esse assunto, porque isso pode causar uma polêmica muito grande. Já virou polêmica, né? A gente vê nas redes sociais aí muitos vídeos a respeito desse assunto e muitas pessoas que falam muito sem ter o conhecimento de causa. Mas, debruçando sobre esse assunto, realmente, essa questão da função social da propriedade rural, ela é muito importante, ela tem que ser revista pelos nossos legisladores. Por quê? Porque senão vai colocar em risco grandes produtores, vai colocar em risco empresas do agro, que por uma hora ou outra vai ter um probleminha tanto ambiental quanto de ordem trabalhista. E isso pode gerar uma insegurança muito grande. Por quê? Porque se um determinado gestor ele não gosta daquela empresa, naquele momento que aquela empresa descumpriu com uma questão ambiental ou de ordem trabalhista, automaticamente ele pode ter a sua propriedade ali desapropriada. Olha, essa colocação que o doutor Domingos fez é muito interessante. A bancada federal, os nossos senadores e deputados federais olharem com atenção para esse assunto aí, porque vai gerar uma insegurança, não só a questão jurídica, até mesmo de novos investimentos. Porque quem vai querer investir se você lá na frente pode, sofrendo uma infração ambiental e alguém entendendo que tem que perseguir aquela área, você pode perder o seu empreendimento, no caso a sua área. Então é um assunto que tem que ser analisado com muito carinho pelo Parlamento Nacional. E a nossa bancada federal de Mato Grosso já poderia nos ajudar nesse assunto. Vou até passar essa pauta para o colega deputado federal Juarez Costa, que tem ajudado Barra do Garço, prefeito Adilson, a nossa região, para olhar com carinho para este assunto.